Boa tarde, senhoras e senhores. Muito obrigado pela sua participação neste evento do CIGE 2021. É com uma grande satisfação que nós estamos apresentando algumas das nossas soluções da empresa Anritsu. Eu sou o gerente-geral da empresa aqui no Brasil. E eu tenho comigo quem vai conduzir essa apresentação, o engenheiro José Torrone, da empresa Lasercom, que é um parceiro da nossa empresa, com muito conhecimento no mercado de radiofrequência e no mercado também segmento de comunicações óticas. O título da nossa apresentação vai ser Soluções inovadoras para testes em sistemas de comunicações militares. Espero que seja muito proveitoso para os senhores. E bem, eu vou passar agora a palavra ao José Torrone. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Sérgio, pelas palavras. Estamos aqui com esse evento do CIGE novamente. É um prazer para todos nós, é um prazer eu estar aqui, estar com os senhores. Agradeço a todos que estão aí dedicando o seu tempo, precioso tempo, assistindo esse vídeo. Essa apresentação a gente fez com bastante dedicação, de uma maneira objetiva, mostrando soluções inovadoras da Anritsu. A Anritsu é uma empresa tradicional nessa área, a gente tem relacionamento com os senhores de longos anos, enfim. Eu vou começar a minha palestra. Tenho aqui ao meu lado um equipamento da Anritsu, né, um instrumento portátil. A Anritsu é muito conhecida também pela qualidade, pela performance dos instrumentos portáteis. Isso aqui é um LMR Master, né? E no modo VNA, para quem conhece o VNA, já está vendo a tela clássica do VNA, né? 4 quadradinhos e tal. Enfim, aqui do meu lado tem o SiteMaster, que é um medidor de cabo antena, é a tecnologia USB. Então é legal que os senhores se encaixam no notebook, a tela do equipamento vai para o seu notebook, e aí para gerar relatórios até mais rápido, porque já está tudo diretamente no notebook. Enfim, bem, eu vou fazer a apresentação, essa apresentação, que a gente vai dividir com os senhores também em PDF. O Sérgio se apresentou, o Sérgio Duarte, há muitos anos aí pela Anritsu, aqui está o telefone dele, o e-mail. Eu sou o José Torrone, meu telefone, meu e-mail. E o nosso tema é o CIGE, que é uma parceria de longa data. Bem, para quem não conhece a Anritsu, ou enfim, a Anritsu é uma empresa global, presente em dezenas de países, é uma empresa de mais de 120 anos de experiência, ou seja, há muitos anos. Tem fábrica nos Estados Unidos, Japão, Europa, e ela lançou instrumentais inovadores que eu vou mostrar a vocês para uso militar, entre outras áreas, né? Ela está no Brasil desde 1977, ou seja, 42 anos aqui no Brasil, com uma estrutura própria de reparo, calibração, localizada em São Paulo. Aqui tem um e-mail de vendas, o website geral da empresa. Tem fábrica no Japão, essa foto aqui, fábrica nos Estados Unidos, enfim. A Anritsu, ela inovou, é uma empresa inovadora. Em 1980, ela lançou o testador, né? Esse testador aqui de pulso, né? E em 1993 lançou aqui nessa foto o TDR portátil. Até então, naquela época, para quem é daquela época e mexia com a TDR, os OTDRs eram enormes, né? Então ela era de bancada. Então, para ir ao campo, usava disquete, para ter uma ideia. Mas, enfim, era tecnologia avançada para a época. Em 93 lançou o portátil, então foi uma revolução. Assim como o SiteMaster, alguns anos após foi lançado, eu não me recordo aqui exatamente o ano, mas até então eram instrumentos de bancada que se usavam em campo. Então surgiu o SiteMaster, que a Anritsu patenteou, e hoje o SiteMaster tem a família cresceu bastante. Temos SiteMaster, LMR Master, VNA Master, Spectrum Master. Enfim, eu vou mostrar aos senhores de forma bem objetiva aqui, ok? Anritsu e o CIGE, nós somos parceiros e somos felizes por isso, estamos aqui novamente.
há muitos anos. Então, eu coletei aqui algumas fotos e coloquei para os senhores, de 2000, e não me lembro, até algum tempo atrás, outras fotos, em palestras, aqui a engenheira Adriele fazendo uma palestra, que continua na Anhitsu com a gente. Aqui uma foto minha da última que teve presencial antes da pandemia. Espero que a gente tenha em breve os presenciais, né? Estamos voltando à nossa vida normal. Enfim, somos parceiros ao longo dos anos, não só do CIG, mas também dos senhores militares, em fornecimento de instrumentais, suporte, treinamentos, enfim. A Anhitsu, né, ela está no Brasil, como eu falei, reparo e calibração. A Anhitsu tem o seu suporte, sempre teve. Eu tive a honra de trabalhar no suporte da Anhitsu por mais de 15 anos, também como vendas, engenheiro de vendas, e hoje sou representante. Ela sempre fez cursos, seminários, enfim. Aqui eu trago algumas fotos, né? Aqui uma foto do laboratório fazendo alguma calibração do VNA Master portátil. Aqui o engenheiro Anhitsu, o engenheiro Alexandre, que trabalhou com a gente muitos anos, né? Infelizmente não se encontra com a gente mais. Mas, enfim, o Alexandre, o engenheiro americano, fazendo uma palestra aqui no Brasil. Aqui um curso do nosso Vector Star, né? Ondas milimétricas, enfim. O Sérgio Duarte, aqui um evento que eu não me recordo quando foi, mas o Sérgio sempre presente. Aqui foi um curso que a gente fez para uma das polícias, de fornecimento do equipamentos e também treinamento, inclusive filmado, né? Então, ou seja, a gente está no Brasil e está há muitos anos aqui atuando não só na venda, mas com suporte, como eu estou mostrando nessas fotos. Vamos lá. Gostaria de já mostrar para os senhores o que eu falei com o tema do nosso seminário a respeito de solução inovadora. De fato, temos, né? Não é apenas o marketing, é verdade. Lançamos esses produtos aqui, que são da família dos analisadores de espectro portáteis, mas que se unem à família que a Anhitsu tem já de muitos anos, né? Que esses dois, a série 2720 aqui embaixo, a série 2711, que continua em produção, mas esse daqui é um produto que eu vou mostrar aos senhores bastante interessante, com recursos inovadores e modelos até 54 GHz. Né? Tá certo? É o Field Master Pro MS2090A. Lançamos esse produto aqui que realmente é inovador. Ele é um ultra portátil espectro USB que funciona bem no nosso notebook, com modelos até 170 GHz. Repito, 170 GHz. E o tamanho dele é surpreendente e as aplicações e especificações são de gente grande. Ele é pequeno, mas tem performance de gente grande. Ok? Então eu vou dar um pouquinho mais de detalhes, começando pelo novo 2090, que foi inclusive teve um prêmio de honra aqui no evento militar, né, em 2020, nessa nossa foto aqui. Ele é um instrumento que nasceu recentemente, que atende a parte de RF, micro-ondas, ondas milimétricas, 5G, radar, satélite, enfim, tudo que tem de novo, tudo como 5G e o que tem de atual, né, nessa área. São modelos que vão até 9, 14, 20, 26,5, 32, 43,5 e 54 GHz. Ele tem uma opção que é o tempo real, né, com uma banda bem larga, até 110 MHz, para você fazer análise de sinais dentro de banda com o tal do POI, né, bem diferenciado de 2,05 microsegundos. Ou seja, ele digitaliza o sinal e esse sinal tendo uma existência de apenas 2,05 microsegundos, ele captura íntegro na tela para análise. Então é bastante interessante em diversas aplicações. Para o radar, né, que os senhores militares usam bastante, tem essa característica, inclusive via uma opção de zero spam de 40 mega, uma varredura rápida 60 nano e um tempo de subida de pulso de apenas 20 nanosegundos. Tá certo? Isso é legal para aplicações de radar. E ele também é uma geração que eu diria 5G. Tem demodulação, cobertura, qualidade, enfim. E outra coisa, os produtos aí sempre foram de qualidade e robustez conforme normas militares. Né? Então, esse equipamento é a 1000, né?
PRF 28800F, classe 2. Aqui tem a tela do equipamento, a tela é grande, touch, é uma coisa que eu já mexi com ele, é que nem o celular de nova geração, você coloca os dois dedinhos na tela e expande, ele faz o span conforme fosse um celular, é um celular de primeira geração. Então, realmente é um equipamento interessante e percebe-se a tela, as características de performance são bem interessantes. Olha só aqui, ele tem a opção Real Time, como disse, e o Real Time, no modo de visualização tradicional densidade, a gente olha, é um espectro digitalizado, e aqui, por exemplo, a gente está medindo o SSB numa portadora 5G. Ou seja, dentro do mesmo espaço, vamos dizer assim, uma foto no tempo, a gente consegue ver sinal dentro de sinal. Inclusive fazer o espectrograma aqui, né? Você consegue visualizar conforme a intensidade do sinal e cores ao longo do tempo. Aqui uma outra aplicação feita aqui no Brasil, a gente já fez trials desse equipamento para 5G, onde a gente provocou aqui um sinal interferente dentro do sinal de 5G no Brasil. Sinal, frequência central 3470, a largura de banda 100 MB, enfim. E aqui antenas, anteninhas, essa antena está ligada ao instrumento e outra a gente injetou esse sinal interferente dentro da banda. E por ele ser um espectro digital, um real time, a gente percebe o sinal interferente dentro da banda. Essa é uma característica importante da função real time, ok? Já o nosso amigo Spectrum Master, ou a família 2760, são modelos de 9 ou 6 GB, perdão, até 32, 44, 50, 70, 90, 110, 145, quase estou perdendo as contas, 170 GHz. São vários modelos de peso de apenas 255 gramas, pequeno, com uma nova tecnologia patenteada pela Anritsu, a chamada NLTL, e ele mede padrões, channel power, canal adjacente, espectrograma, é padrão dele. E ele é um espectro pequeno que tem performance de gente grande. Tem os filtros tradicionais, ruído de fase baixinho, range dinâmico bastante elevado e super preciso. Então, veja, senhores, uma precisão amplitude típica de meio dB em toda a faixa. Quando eu falo toda a faixa, pode ser até 170 GB, que é o novo Power Master, a família Power Master. Ultra portátil. Power Meter, são dois modelos de Power Meter seletivos, que a Anritsu lançou com uma tecnologia inovadora também, que mede um de 9 kHz a 70 GHz e outro de 9 kHz a 110 GHz. Isso com uma amplitude, precisão típica de apenas mais ou menos 1 dB, com range amplo de mais 10 a menos 90 dBm. Pequeno, leve, né? E o melhor de tudo, ele é um software que gerencia ele com vários recursos, mas ele é um Power Meter seletivo. Então você determina o seu canal, a sua largura de banda, e ele mede, integra o sinal e mede com precisão. E o software tem vários recursos, medir vários canais, enfim, tem inúmeros recursos. É um produto inovador que a Anritsu lançou no mercado global. Além disso, a Anritsu é conhecida pelos seus instrumentos tradicionais de bancada e continua em produção, né? Power Meter tradicional com sensor, Power Sensor, tem os vários modelos, vários sensores para diversas aplicações. Os sensores USB, que hoje também são bastante utilizados, você usa no seu notebook. Temos modelos com várias aplicações para pulso, bandas mais largas, ranges maiores, enfim. Temos também o tradicional gerador de RF, né? Até 70 GHz direto, e opcionais também, acessórios com multiplicadores de frequência, que você pode dobrar a frequência, enfim, isso a gente tem, Anritsu. Analisador de sinais, né, de bancada e gerador de sinais vetoriais. Então, a Anritsu tem soluções interessantes nessa área também. Indo agora para a parte do VNA, a Anritsu, eu fiz essa apresentação histórica para que eu acho importante. Ela é uma empresa que inovou, ela que patenteou o primeiro VNA no mundo. Isso foi em 1965. Eu acho que não sei se eu tinha nascido ainda, enfim, 1965.
E ela orgulha-se disso. Então, existe uma patente disso, né? E a Anritsu, aqui tem a foto, né, desse primeiro produto, o Impedance Meter aqui, papapá. E de lá para cá, ela lançou várias gerações, e agora gerações modernas com essa tecnologia chamada Non-Linear Transmission Line, que eu vou mostrar aos senhores. Indo no tempo, olha só, em 1987 a Anritsu lançou um VNA de 40 GB, olha só, em 1987, 94, 65 GB. O Lightning, que tem inúmeros rodando pelo Brasil ainda, né? O VNA de performance. Temos esse aqui de 110 GB em 2001. 2006, o portátil, o VNA Master, que é um sucesso também. 2009, surgiu o nosso querido e hoje top de linha Vector Star, com várias possibilidades que eu vou mostrar aqui, possibilidades com ondas milimétricas, até 145 GB, enfim, 200 GB. Enfim, a Anritsu tem muita tradição nesses produtos. Ela é conhecida e tem desenvolvido vários produtos ao longo dos anos. Quem fabrica VNA, claro, fabrica calibradores. Então, a Anritsu tem calibradores de alta performance, que garantem alta precisão dos seus VNAs, seja calibradores tradicionais, como esse daqui, com chave de torque, Gaussimer, coisas do tipo, seja calibradores eletrônicos, como esse daqui, calibrador eletrônico, calibradores eletrônicos, e os calibradores econômicos de precisão, que se usa muito hoje em dia. Você não precisa ter um kit como esse, que é para os poderosos, como o Vector Star, mas um desse atende bem VNAs mais econômicos com precisão. Dentro desses VNAs, a gente tem aqui o lançamento, o Shockline, né, que é esse sistema, olha que interessante, é um sistema de 2 unidades de um VNA MS46131, sincronizados, controlados pelo seu computador, e nesse sistema a gente consegue medir, as portas do VNA ficam até 25 metros distantes uma da outra. Então, isso é muito importante para aplicações de cabos longos, antena, over the air, em veículos que os senhores tenham, militares, enfim. É uma solução bem interessante, modelos até 8 GB, 20 GB, 43 GB. É uma solução inovadora que pode ajudar em diversas aplicações na área dos senhores. Olha só, ele também pode ser, o senhor pode comprar somente o VNA vetorial de uma porta para as aplicações de cabo, antena, DTF, fase e mais. Ou seja, um só modelinho, um USB, até 8, 20 ou 43,5 GB. Ele tem essa tela de interface que eu coloquei, que é bem interessante, e todos eles, a parte de ambiental, né, de uso, normas 1000. Isso aqui, no caso, classe 2. Então, essa é uma solução inovadora lançada recentemente pela Anritsu. Interessante, a gente vai passar esse PDF aos senhores, clicando nesse link, os senhores podem instalar o programa de controle do VNA e clicar lá na hora uma função para deixar no modo simulador. Então, os senhores podem simular o VNA no seu computador, configurar para conhecer o produto. Ele faz a varredura, enfim, é bem interessante. E se tiver o VNA, encaixa no computador. Naturalmente, ele vai fazer as medidas ao vivo. Bem, a linha de VNA Shockline da Anritsu tem alguns modelos, eu destaco alguns. Primeiro, essa linha, que é a MS46122B, modelos de 8, 20 e 43, que ele é controlado por um PC notebook externo. Ele é bem pequenininho, né? Tem um range dinâmico típico suficiente para a maior parte das aplicações de uma ou duas portas, antenas, filtros, cabos passivos, né? Aqui é a interface dele, e é uma solução precisa, econômica, né? E além de ser um produto robusto, né? Robusto para uso militar, uso em fábrica, enfim. Também temos uma solução nessa série 46322B, USB também, né? Só que, na verdade, o controlador está dentro dele.
precisa-se apenas da tela externa, né? A tela. Então, aqui a gente tem um display, um monitor, né? Externo. Da mesma forma que o anterior, tem um range típico acima de 100 dB, tá certo? É um equipamento 100, 115 dB de range dinâmico, suficiente para a maior parte das aplicações, e também atende às normas militares. E aqui é a interface dele, olha que interessante. Uma interface bem amigável. Aliás, toda a série de Shockline, Vector Star, usa essa interface bem interessante. O outro Shockline, aqui já é o Performance, é o VNA MS 46522B. Ele tem modelos de até 8,5 GB, 20 GB e 43,5. Também tem um modelo banda E, 55 a 92, com opções, senhores, de cabos de 1 metro e 5 metros, para usar em aplicações maiores. E os VNAs da Anritsu são as cabeças, os heads são da própria Anritsu, e a Anritsu faz questão, pode checar no datasheet, de especificar a estabilidade da medida. Conforme você faz as vibrações, você mexe mecanicamente, ele garante uma estabilidade da medida. Isso é importante. Além de ser norma militar. E, finalmente, aqui, esse é o nosso Vector Star, premiado. Aqui foi o último das premiações dele, mas são a nossa linha Premium. Ele tem um desempenho excepcional, recursos sem iguais no mercado. Tem modelos que vão de 70 GB a 70 kHz a 20 GB, 40, 70 GHz. E ele é passivo, claro, mas ele é várias medições ativas. IMD, pulso, noise, óptico, enfim, 4 portas. Conforme norma militar também, atende a classe 3, e ele tem vários opcionais, porque ele é um equipamento rico em opcionais, em funcionalidade. Então, aqui eu listei noise figure, pulse, modo diferencial, enfim, diagrama de olho, tem muita coisa, ele é bastante configurável. Além do que, o Vector Star, como parte das séries, no caso MS7838, ele tem várias possibilidades, como possibilidade o MS7838A de 70 GB até 110 GB, operacional a 125 GB. Ele tem, por exemplo, uma opção que é o D, né, a série D, que é até 145 GB, e tem a G até 220 GB. Aqui algumas fotos das cabeças, né, dos heads. Aqui é um módulo receptor para figura de ruído. Essa foto chama a atenção aqui, o tamanho, né, das cabeças dos probes. São pequenos, fabricados pela própria Anritsu, que garante uma precisão e estabilidade mecânica. Isso é um diferencial também dessa série de VNA, ok? Temos também um VNA por opção, ele tem a opção 440 VNA, o Broadband Sitemaster S820E, que é um testador de cabo, antena, guias de onda, em várias frequências aqui, até 40 GB. Ele mede parâmetros S1, no modo standard também é 2 portas, S21, Insertion Loss, tem a opção VNA e tem a opção voltímetro vetorial, e também é interessante, ele tem uma opção que os senhores podem colocar cabos longos, por exemplo, passivo de 40 metros ou ativo de 100 metros, para fazer teste de inserção em helicópteros, em submarinos, navios, enfim. Ele é bastante interessante. Como eu disse, ele é uma opção voltímetro vetorial, ele não requer equipamentos externos, a gente faz análise de cabos, e tem duas metodologias aqui, salva-se uma tabela até 18 resultados, enfim, é um produto bastante também diferenciado no mercado. A gente faz a medida com cabo de referência, depois vai acertando os componentes do cabo, ele registra a fase, a atenuação, enfim. Essa é a parte do voltímetro vetorial. Pulando um pouco, agora falo do VNA Master com opção Spectrum Master. Essa família é uma família consagrada, é portátil, pode ser usado em bancada, é claro, mede, é um full reverse VNA, modelos até 6, 15, 20 GB,
classe militar, pode ter espectros até 20 GB junto com ele. Aqui eu tenho uma tela do VNA dele e uma tela do espectro. Pela tela, a gente percebe as medidas bem feitas, precisas, marcadores. É um produto de extrema qualidade e precisão. Temos a linha Spectrum Master, um espectro econômico, mas de alta performance, modelos com alta precisão de meio dB em toda a faixa de amplitude, 9, 13, 20, 32 até 43 GB, opções como tracking, análise de interferências, cobertura, GPS, enfim, ambiente e também conforme ambiente militar, robusto. Temos uma linha mais econômica, por ser de frequências menores, de até 3 GB, 4 GB, e me desculpe, até 6 GB aqui, 6 GB, opcionais como tracking, análise de interferências, cobertura, GPS, também robusto, enfim, é um produto também bastante interessante, econômico, para quem atua até 6 GHz. Até 6 GHz, ok? Toda Master Family, que eu resumi aqui, tem a opção GPS, que a gente chama 0031. É legal ter, pois com o GPS, os senhores têm melhora da base de tempo, então a base de tempo, que já é uma boa base de tempo standard, partes por milhão, torna-se partes por bilhão, realmente bem melhor. As medições salvas, agrega-se posição, né, do GPS, e opcionais de cobertura é necessário para fazer a cobertura no mapa. Então, essa aqui é a opção GPS. A linha espectro também tem a opção análise de interferência 0025, que ela faz o espectrograma, que é o conhecido espectrograma, ao longo do tempo, até 72 horas. A gente pode carregar mapa na tela e com o GPS ligado, com uma manopla, uma antena, manopla que a Hitsu tem, a gente fazer análise, buscar o sinal interferente. Aquela história do aponto uma direcional para onde está vindo o sinal, caminho um pouco, segundo apontamento, segundo vetor, cruzamento, caminho mais um pouco, o terceiro vetor, cruzamento, eu gero um KML com os dados da provável fonte de sinal interferente, para a gente tomar as medidas, encaminhar para a Anatel, né, enfim, para tomar as medidas com relação ao sinal interferente. Tá legal? Essa opção ainda tem funções derivadas juntas, vamos dizer assim, intensidade de sinal, intensidade de campo, identificação de sinais, enfim, é uma opção bastante requerida em nossos analisadores de espectro. Também temos a manopla, né, a manopla que agrega a posição geográfica, onde você está apontando ela, então também tem um amplificador interno e tem uma série bastante interessante de antenas direcionais para serem acopladas na manopla, né? Então aqui tem um link também. Esse é o nosso, que está na minha mesa aqui, esse aqui, ó, é o nosso, eu diria, é o nosso mais querido em geral. Por que ele é o mais querido? Porque o que mais faz é o tudo em um, num só equipamento. Ele é um VNA, ele é 2 portas, ele é analisador de espectro, gerador de CW, é um power meter seletivo, e além do que, vem as licenças de todas as rádios comunicações, né? Do tipo P25, que os senhores usam também em comunicações militares, Tetra, enfim, todos estão carregados, e as licenças podem ser adquiridas no momento da compra, ou quando quiserem, a partir de compra de licença. Então, é um produto tudo em um, né? Esse é o famoso LM Massa. O modelo até o standard 1.6 GB, mas por licença, espectro e VNA e cobertura também até 6 GB. Aqui, falando em cobertura, a família Master Family carrega-se com opção GPS, carrega-se o mapa na tela, por exemplo, habilita-se uma forma de coletar, no caso, pode ser por intensidade, pode ser por qualidade, por taxa de erro, eu vou explicar aqui, né? Então, aqui eu carrego e seleciono, ó, a minha coleta de dados pode ser a partir de 0,1 segundo ou a partir de 1 metro, conforme a situação, é melhor eu coletar pelo tempo ou pela distância, enfim. É uma opção bastante interessante que os equipamentos da Anritsu têm, portáteis. Também tem a opção que chamamos over the air, né? No caso aqui é um LMR Master com uma antena, analisando o sinal P25,
mas aéreo, over the air, mas já demodulando na tela. Então, aqui espectralmente está o sinal, por exemplo, de controle, eu acho que é o control channel, é controle, aqui demodula o sinal digital, as características, mede a taxa de erro, mede também o EVM, que eles chamam Modulation Fidelity, né, que é importante para analisar a cobertura não só quantitativa, que é o DBM, que é o RSI, que é uma opção também, mas também qualitativa. Estou fazendo uma análise. Enfim, temos a opção Coverage, que é RSI, que mede a intensidade do sinal no mapa. Aqui um exemplo prático, medindo o canal de controle de um rádio P25, eu fiz caminhei aqui, e aí depois de caminhar com a antena no teto do carro, né, eu faço as coletas dos dados, e aí eu faço análise. No caso aqui, o BER normalmente se aceita-se até 3%, e o comportamento é de saltos, o BER está aqui, ele vai dando saltos, é assim que ocorre, e a EVM, Modulation Fidelity, que é a modulação, ela vai ter um aumento linear, e até 15%, conforme a tecnologia é aceitada. Depois começa a causar problemas no rádio. Multipercurso também influencia na fidelidade de modulação. Enfim, essa tecnologia de cobertura da Ritsu permite fazer uma análise qualitativa do seu rádio digital, inclusive o P25. Olha que interessante, o sistema digital a gente sabe que é mais imune à interferência, mas não é totalmente imune. Aqui, por exemplo, eu estou fazendo uma análise OVDR de um sinal, se eu não me engano aqui, deixa eu ver que tecnologia aqui, Tetra, né, OVDR, e aqui está tudo bonitinho, analisando o sinal. Aí eu provoquei uma interferência no canal, e essa interferência no canal começa a piorar as questões de taxa de erro e o EVM aqui, a magnitude de fase. E aí a gente percebe que no primeiro patamar de interferência, o rádio, o digital, começa a ficar robótico. Ele tenta manter a conversa de forma robótica, conforme a tecnologia. Só que o sinal pode ficar uma interferente, uma amplitude tal que pode chegar à perda de comunicação, que é essa imagem aqui, ó, já perdeu, o diagrama de olho fechou, os bits sumiram aqui, enfim, aqui o rádio se perdeu. Tá? Então isso é legal, mostrar para os senhores que ocorre também. Ou seja, esse equipamento faz a cobertura, aqui tem um mapa, uma medida real, aqui no sistema DMR, então no final, quando o sinal começa a ficar no limiar da sensibilidade, o EVM já subiu demais e o BER está fora do que se espera. Nessa situação, o rádio já está problemático. Isso para exemplificar uma situação de sinal fraco medida nesse tipo de instrumento. Aqui uma medida feita do P25, no ponto A que a gente faz uma análise OVDR, vê o canal de controle, configura o equipamento, e aí a gente começa a fazer um mapeamento. Eu caminhei aqui pelo mapa e coletei os pontos, muito fácil de usar, e aí eu tenho os resultados em Excel e em KML, tá certo? Para a gente fazer análise de como se encontra o nosso rádio no mapa. Por fim, eu vou falar do SiteMaster, que é uma marca conhecida da Ritsu, que faz o SiteMaster. O SiteMaster é um medidor de cabo antena, né? E a gente sabe que é importante o sistema irradiante, aqui é um sistema irradiante verdadeiro, real, aqui, TX, aqui embaixo, o RX, o rádio digital. A gente sabe que para o sistema estar operando corretamente, o VSWR, que é a impedância do sistema irradiante cabo mais antena, tem que estar abaixo de 1,5, né? Que é o usual. Normalmente se aceita 1.4, 1.3 ou um return loss de 14 dB. Com isso, a gente garante que 96% é irradiado. Se por acaso eu não tenho um equipamento desse, eu ponho para operar num ponto de 2.7 de VS, significa que 80% é irradiado, 20% é perdido. Então, a cobertura do rádio diminui. Então, o SiteMaster é importante. Sistemas tradicionais existem, cabo e antena, e devem ser certificados através da função VS de um SiteMaster. Se o sistema irradiante tiver com problema, a função Distance to Fault, distância até a falha, selecionado no SiteMaster o tipo de cabo que está sendo medido, né? Tá certo? A frequência, o comprimento inicial, o comprimento final, ele mede ao longo da distância os elementos
do sistema irradiante, onde a 0 metro seria o cabo, perdão, o conector, né? Conector 0 metro, onde espera-se um bom conector até vamos dizer assim, um 0,5, 0,6 de VSWR, tá certo? Mede um cabo, um bom cabo, batendo no chão lá, um 0,2, um 0,3 no máximo, e no final o pico da antena, lá no final, na torre. E se a antena tiver com o VS alterado, a gente vai lá, sobe na antena, troca a antena pela carga que a gente calibrou, para isolar, que é o VS diminui, para ver se o problema é a antena ou a conexão, enfim. Nesse caso aqui, ó, eu fiz uma medida real, é uma medida daquela imagem anterior. Aqui a antena, aqui tudo está beleza, só tem esse ponto um pouquinho elevado aqui. Isso aqui é porque é uma técnica que se usa, que os senhores devem saber, quem mexe com o sistema irradiante, de usar um cabo maior na maior parte da torre. Lá na ponta, quando encaixa a antena, reduz para um cabo menor, através de uma conexão. Então, esse aqui é a conexão. E aqui ela não está muito boa, não. Então, aí já está um pouquinho elevado. Então, a gente tem que subir lá e ver se a conexão está bem feita. Enfim, é uma função bastante importante do SiteMaster. Além do que, para a certificação do sistema irradiante, recomenda-se também fazer o cable loss do SiteMaster. Ou seja, medir o sistema irradiante estando na ponta em aberto ou em curto e verificar se a perda total medida pela função cable loss está abaixo do calculado. E, normalmente, quem faz o projeto calcula uma perda, vamos dizer, abaixo de 1 dB, para que não tenha dissipação de calor e redução de cobertura. Exemplo, nessa medida aqui, a gente verificou que teve meio dB nessa faixa de frequência desse sistema, que significa que 90% é irradiado, 10% é dissipado em forma de energia. Se por acaso eu medisse o cable loss, alguma coisa mal feita ali, desse, por exemplo, 50% o 3 dB de perda, os senhores sabem que 3 dB é 50% de energia. Ou seja, o campo de cobertura ia reduzir bastante. Então, a perda de cabo também é muito importante. Além do que, SiteMaster se usa em bancada também, senhores. A gente pode calibrar direto na portinha do SiteMaster e medir uma antena, por exemplo. Aqui é uma antena. Então, eu fiz a curva dessa antena e caracterizei essa antena, né? Eu coloquei os marcadores 1, 2, 3 na faixa de frequência, onde eu trabalhei aqui em perda de retorno, onde eu posso operar bem a antena, ou menor que 1,5 VS, ou melhor que 14 dB em perda de retorno. Então, nessa faixa de frequência dos marcadores é onde eu posso irradiar, que eu vou ter um ganho de pelo menos 96% de radiação, conforme se espera. Tá legal? Então, pode usar em bancada. SiteMaster também tem a opção duas portas, que em bancada a gente consegue analisar filtros, duplexadores, combinadores, como a gente está fazendo aqui, ó. Aqui é um filtro de passagem, um filtro econômico, mas enfim, é um fio passa uma certa frequência, e a frequência que passa aqui é um 67.475, pois ela tem uma inserção de apenas 2 dB e um VS o melhor possível de 2.11. Então, essa função duas portas é interessante. A família Master, para resumir, que é bem grande, e aqui eu procurei mostrar de uma maneira colorida, né, vamos dizer assim, elas são vários modelos, várias soluções combinadas, econômicas, mas a gente tem cabo e antena desde o USB, que é esse que eu tenho aqui, modelos de 4 e 6 GB, que é econômico e poderoso. A S331, ela com display e também tem power meter. O SiteMaster Série E, que tem com ou sem espectro, analisador de espectro junto. Aqui eu tenho o Spectrum Master, analisador de espectro, que pode ter também tracking, que analisa filtros. Tem o LMR Master, que é o verde aqui, que ele atende a tudo. É aquele que todo mundo quer ter, porque ele faz de tudo. É todo verde aqui. Tá legal? Essa é a família famosa, patenteada da Anritsu há muitos anos, a família Master, onde o mais conhecido padrão é o SiteMaster. A Anritsu também tem um melhor pacote de programas para utilizar com o seu SiteMaster, ou a família Master. Você baixa gratuitamente aqui um pacote, e nesse pacote você tem o Line Sweep Tools, que é para fazer análise de medições
de impedância, né? Duas portas, return loss, VS, session loss também. Você faz a medida nos instrumentos, gera um arquivo, vai no programa, analisa, enquadra melhor, marcadores e gera um relatório em PDF, HTML, Excel, imagem, enfim. Então, é um programa gratuito que todo mundo tem e usa com os produtos. Temos o Master Software Tools, que se aplica à família espectral. Então, o espectro da Anritsu gera arquivos que você analisa nele. O espectro da Anritsu, na função análise de interferência, gera um arquivo que se analisa nele. Que nele você pega um arquivo análise de interferência, transforma no vídeo, transforma no 2D, 3D. Ou seja, é um programa bastante poderoso e também faz controle remoto de instrumentos. Ok? Temos esse programa EasyMap. O EasyMap é um programa para ir na internet, obter um mapinha que você deseja, fazer uma cobertura, um arquivo .map, por exemplo, coloca no equipamento, carrega na tela dele, GPS, e faz sua cobertura. Então, é um programa que auxilia nessa questão. Anritsu também é muito tradicional, e para quem dos senhores trabalha com ótica, que ótica também é importante, nós temos o famoso OSA, analisador de espectro óptico, a série MS9740B, na faixa de 600 a 1650, um produto robusto, preciso, tem base de acetileno precisa, enfim, eu sei que alguns dos senhores militares já têm esse em laboratórios ópticos, mas a gente está à disposição para quem está implementando mais laboratórios ópticos ou precisar de mais algum. Temos OTDRs de alta performance, seja para redes monomodo, multimodo. Temos testadores de tráfego, né, 10 GB, 100 GB, agora 400 GB, que se propagam pela fibra, microscópio, e nós, a Anritsu, também ela produz um OTDR, que esse também é famoso, né, para que mede cabo submarino, né, que é o COTDR, que é essa imagem aqui. Então, a Anritsu realmente é líder nessa área também. Bem, encerro essa apresentação agradecendo aos senhores todos, nos colocando à disposição, né, a Anritsu ela fornece equipamentos lá no FCA, né, no Cabo Wash, ela é cadastrada, já tem fornecido aos senhores, caso queiram. Podemos fornecer também a Anritsu aqui local, em reais. Qualquer que seja a modalidade, a garantia, o suporte Anritsu do Brasil, podemos fazer treinamentos, tanto remotos como presenciais, como também apresentações. Se os senhores gostaram de alguma coisa, terem mais informações, tem aqui o e-mail de vendas da Anritsu do Brasil, né? Tá? vendas.anritsu.com. No começo, os telefones do Sérgio, eu também estou à disposição para alguma dúvida. Também estamos à disposição para dúvidas, perguntas. Acho que vai ter um canal aqui que vai chegar a gente, qualquer dúvida dessa apresentação, como também vamos fazer chegar à mãos dos senhores essa apresentação em PDF. Agradeço muito a oportunidade. Parabéns novamente aos senhores por mais um SIG e esperamos que o próximo seja novamente presencial. Ok? Muito obrigado a todos.